Feitosa, nós estamos na segunda versão da VCMH Brasil, um estudo produzido pela Arquitetos da Saúde. O quanto é que a gente avançou nesse assunto? Desde a primeira versão, quando a gente planejou fazer esse cálculo, o que a gente queria ter certeza era de uma base que fosse a mais abrangente possível, que tivesse consistência e que pudesse ser rastreado o cálculo que a gente fez. Então, nesse sentido, os materiais que a ANS disponibiliza atenderam às nossas expectativas. Então, acho que a gente já tem uma metodologia consolidada, tanto é que a gente já produziu uma série histórica sobre isso. Apesar de ter calculado 2018 e 2019, a gente retroagiu o cálculo para ter uma série histórica, né? Então, esse é um elemento que já está consolidado, que é importante. Agora, o elemento novo é que a gente começou a entender que levar em conta o tempo de exposição, ou seja, a entrada e saída de beneficiários ao longo do exercício, começa a ser importante. Será mais importante ainda em 2020, em função da pandemia, que você vai ter uma mobilidade maior de beneficiários. Tanto é que, nessa última versão, a gente considerou o cálculo, a gente divulgou o cálculo com o tempo de exposição, mas calculou ele também sem o tempo de exposição. Então, a diferença com exposição 13,86 e sem exposição 12,55. E, Feitosa, quais são os desafios e as polêmicas que ainda restam em torno desse assunto? Acho que o desafio ainda é em relação ao dado que é público e que acaba gerando alguma polêmica, talvez. Não sobre o que está consolidado, mas sobre o que a gente gostaria de fazer ainda com esse dado. Uma questão que é importante é em relação a beneficiários, porque essa mobilidade do número é muito maior em relação ao número de beneficiários. Então, existe sempre uma revisão retroativa da ANS quanto ao número de beneficiários, depende da versão que você utiliza. Esse número que você fixou, como por exemplo, dezembro de um determinado ano, ele vai ter correções retroativas, né? Então, essa é uma expectativa que a gente teve que tratar o dado. Só para exemplificar. Um outro contexto que é importante é em relação ao que está no caderno e o que é dado público e que está no portal de transparência de informação, que é um site federal, né? O que está ali, muitas vezes, está menor do que está no caderno que a ANS publica. Então, o dado público, ele está sempre atrasado em relação à publicação. Há uma subnotificação, talvez. E esta é uma questão ainda polêmica, que a gente pode trazer muita informação, mas que está sempre subutilizado se a gente olhar para o caderno da ANS. Temos um desafio grande pela frente. Inclusive que não é necessariamente nosso só, né? Porque a gente depende de dado e de informação, né? Com certeza, o insumo precisa... Ele precisa ser bom para a gente... Ser bom, tá exatamente. Certo. E vem cá, Feitosa, é possível ter mais de uma VCMH? E por que calcular a VCMH? É possível ter mais de uma VCMH, acho importante ter mais de uma VCMH. De novo, a gente volta para a questão do dado público, porque a segmentação da VCMH não está nos cadernos da ANS, ela está no dado aberto. Só que o dado aberto, ele tem uma certa subnotificação. Então, a gente pode abrir isso por estado, a gente pode abrir isso por segmento da operadora, por tipo de segmentação assistencial, para fazer o cálculo da VCMH. Então, tem uma infinidade de possibilidades. Muito embora exista essa questão da qualidade do dado aberto. E é importante calcular porque você cria uma cultura nas empresas, principalmente, de discutir inflação com propriedade, não é um número fechado, mas é um número analítico, ele pode ser analítico, pela possibilidade de ter um benchmarking estruturado para você fazer gestão, para você se comparar e dizer se você está fazendo uma gestão que
é melhor do que a média ou é pior do que a média, em que aspecto ela é pior, para que você possa conduzir a sua gestão, dar prioridade na sua gestão, né? E discutir com a sua operadora estratégias de gestão a partir de você conseguir comparar o Brasil, uma região, a sua operadora e o que acontece no universo da sua empresa. Entendi. E, Feitosa, olhando a série histórica, o que você identifica mais? Quer dizer, o maior ofensor está em demanda, como tem se falado durante muito tempo, ou está em custo? E emendar essa pergunta com uma outra. E qual é a tendência do VCMH Brasil? Então, eu vou começar pela tendência, que eu acho que é mais fácil. A gente fez uma série histórica do cálculo da VCMH e a gente foi de 2014 a 2019. Então, 2014, 11,88, depois 14,43, 16,48 em 2016, então tinha uma alta. 2017 e 2018, ela ficou um pouco acima de 10%, havia uma expectativa talvez de estabilidade num patamar menor de inflação. E 2019, ela subiu novamente, não voltou ao patamar de 2016, ela subiu para 12,55 ou 13,86 com tempo de exposição, mas ainda assim maior. O que eu imagino é que 2020 a gente tem talvez um represamento, aliás, temos um represamento que vai certamente impactar a inflação, mas a gente não vai ter tempo em 2020 para ver a retomada total desse represamento, porque uma parte disso talvez só aconteça ou só seja paga em 2021, né? Então, 2020 é um indicador que precisa ser muito contextualizado em função da pandemia e do represamento e principalmente em função da perda de beneficiários que tivemos até agora e que me parece que é uma tendência até o final do ano perder beneficiários e talvez percamos muitos beneficiários. Em relação à segunda parte da resposta, que é demanda e custo, acho que é importante a gente falar de novo. A VCMH é variação de custo e ela não é composta só por preço, mas é a variação daquilo que as pessoas usam, que é demanda, e do preço dos procedimentos e dos serviços médicos. A gente muitas vezes ouve falar sobre a culpa da demanda que sobe, mas é preciso dizer que o dado da ANS diz outra coisa, e aqui a gente não está emitindo uma opinião, é um fato, é o que está na ANS, no dado público, em que, invariavelmente, a demanda é menor, ela causa menos variação do que o custo. Então, nos últimos 3 anos, a variação da demanda não chegou a 4%. E o custo, muitas vezes, ficou acima de 10% e sempre acima de 6%. E se as operadoras não repassam custo para a rede acima da inflação, é importante entender o que acontece com a qualidade desse procedimento, com a complexidade desse procedimento, para ele estar aumentando tanto.